a ideia é que a gente realmente discuta. Eu recebi algumas das perguntas por e-mail e tenho certeza que os senhores também têm perguntas, e a ideia é que a gente discuta, faça um bate-papo descontraído, mas com bastante rigor científico e visão crítica, entendendo aonde a gente está em relação à fibrilação atrial, fundamentalmente na prevenção de acidente vascular cerebral. Eu estava conversando com um colega um pouquinho antes de começar, a gente sai de uma fase onde a gente tinha fundamentalmente uma droga, e de repente, depois de 60 anos, a gente passa a ter aí 3, 4 drogas, 5 drogas eventualmente disponíveis para serem usadas. E aí como é que faz para escolher as drogas, como é que a gente pode associar com outras drogas já há muito tempo na prática, que é o conceito da terapia tripla ou dupla ou quádrupla, que a gente vai estar falando um pouquinho também. Então são assuntos bem interessantes, que estão muito na moda e que a gente tem uma literatura muito extensa e muito vasta e robusta ao mesmo tempo. Então a ideia é a gente conversar sobre essa literatura, sobre as perguntas práticas do dia a dia, para que a gente possa aplicar a melhor evidência, levando sempre em consideração o dia a dia e consequentemente, tratar melhor os nossos pacientes. Excelente pergunta, e a gente sabe que nos estudos hoje, tanto de anticoagulação como de antiarrítmicos, as populações estudadas às vezes são diferentes. Tem populações que são fibrilação atriais crônicas, e tem estudos que estudam mais as paroxísticas, e tem aqueles estudos que têm uma combinação das duas. O que a gente sabe de resumo da literatura é que a fibrilação paroxística está sim associada com um risco muito grande de AVC também. Principalmente essas fibrilações atriais que muitas vezes no final do dia o paciente chegou a ter às vezes 6 horas, 7 horas de fibrilação atrial e às vezes pode até ser assintomática. Tem alguns estudos que até tentaram definir qual seria um limite de horas de fibrilação atrial por dia, pega por exemplo num Holter, que indicaria ou não a anticoagulação. Esses estudos são pequenos, não dá para a gente ter tanta certeza, mas alguns deles mostrou em torno de 5 a 6 horas como algo realmente significativo. Mas o mais importante é que nos estudos hoje grandes de fibrilação atrial, com 14, 18 mil doentes, em torno de 25% deles tinham fibrilação atrial paroxística. Então a maior parte dos resultados dos pacientes dos estudos tinham fibrilação crônica. Porém, 25% tinham fibrilação atrial paroxística. E uma vez que os resultados são muito significativos dessas drogas novas que mostram não inferioridade e algumas outras até superioridade, eu acho que a gente tem dado suficiente para entender que esse grupo também se beneficia da anticoagulação, uma vez que eles tenham alto risco para embolia sistêmica e AVC. Então eu acho que esse doente, uma vez que ele tem a fibrilação paroxística, avaliá-lo para o risco, aplicar um score de risco para eles. Porque aquele doente que você bem exemplificou, talvez aquele doente que quando a gente aplica o score de CHADS, né, ele vai ter um score de CHADS de 0, por exemplo. Aí esse doente não se beneficia da anticoagulação. Esse paciente você pode eventualmente não fazer nada para ele. Ou até aplicar hoje o score de CHADS-VASc, que é um score até um pouco mais sensível. Se esse paciente for um CHADS-VASc 0 ou 1, você pode eventualmente não fazer nada para ele. Então, eu acho que a fibrilação atrial paroxística com fator de risco para AVC é suficiente para indicar anticoagulação. Esses doentes estão sob risco de embolia sistêmica e de AVC. Mas não é carimbar. Então vamos olhar o risco do doente, porque aquele paciente novo, eventualmente sem fator de risco nenhum, esse é um doente que se tiver um CHADS-VASc de 0, você pode eventualmente não fazer nada para ele. Do ponto de vista de antitrombótico. Desculpa, então o divisor de águas seria o CHADS-VASc 0. 0. 1 já. 0, a última diretriz europeia, ela coloca o seguinte: pacientes com
CHA-2-VASc 0, aspirina ou nada, preferencialmente nada, porque a proteção da aspirina para pacientes com FA é uma proteção muito mínima e com muitos efeitos colaterais. A maior parte das vezes a gente trata a nossa ansiedade e não o nosso doente. Se o paciente for CHA-2-VASc 1, a diretriz coloca aspirina ou anticoagulação oral, preferencialmente anticoagulação oral. Então, eu acho que aí seria o grande divisor de água, seria o CHA-2-VASc. Bom, eu vou partir para uma pergunta que me foi feita aqui. Qual pacientes com FA devem ser anticoagulados? Então, só para a gente... Acho que a pergunta que ele fez foi bem nessa linha. São fundamentalmente aqueles pacientes que têm fatores de riscos adicionais para fenômenos tromboembólicos, seja eles sistêmicos, seja eles sistêmicos, de maneira geral, sem ser o cérebro, ou sistêmicos, incluindo o cérebro, que são os AVCs. Tem vários scores para se fazer isso. O score que a gente mais usa na prática ainda é o CHA-2 regular, que são 5 elementos, né? E o valor de corte aí é 2, ou seja, pacientes com CHA-2 maior do que 2 devem ser anticoagulados, né? Lembrando, idade maior que 75 anos, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca e história de AVC prévio. Tendo que história de AVC prévio ou ataque isquêmico transitório valem 2 pontos. Se esse paciente tiver um CHA-2 de 2 ou mais, esse paciente claramente se beneficia da anticoagulação. Se esse paciente tiver um CHA-2 de 1 ou 0, hoje o que a gente recomenda é aplicar o CHA-2-VASc, que é um score que ele sensibiliza, ele aumenta a discriminação do CHA-2 regular. Então a gente aplica o CHA-2-VASc. E esse CHA-2-VASc são os mesmos elementos, porém com 3 fatores a mais, que é a idade de 65 a 74 anos, o sexo feminino e doença vascular. Então, são esses 6 elementos que entram a mais no CHA-2. E aí, se o doente tiver o CHA-2 0, então esse doente é realmente de muito baixo risco. Esse doente, apesar de a aspirina ser uma opção, a gente hoje recomenda-se que não faça nada para esse doente, porque a gente vai estar fazendo mais mal do que bem, porque a aspirina tem vários efeitos colaterais. E se o paciente tiver um CHA-2 1 ou mais, aí realmente a gente está indicando a anticoagulação oral, particularmente com as drogas mais modernas, que têm um perfil de segurança muito melhor do que a varfarina. Então, essa é uma pergunta muito interessante, que a gente realmente não tem muito bem claro a resposta definitiva. O que a gente sabe é que quando a gente cardioverte um paciente com fibrilação atrial, mesmo que esse doente se mantenha em ritmo sinusal, a gente sabe que o átrio ainda se mantém atordoado por um período. Mesmo que eletricamente o átrio se restabeleceu, portanto o ritmo sinusal é visto, mecanicamente o átrio ainda não está estabelecido. Ainda há turbilhonamento dentro do átrio, há um atordoamento atrial que gera a formação de trombos. Então, de maneira geral, que a gente mantém um paciente anticoagulado por pelo menos 4 semanas após a cardioversão. Agora, lógico, se a gente vai estender isso para mais 3 meses ou para a vida inteira, vai depender de alguns fatores de risco do doente, do tamanho do átrio, do tamanho do ventrículo, da lesão estrutural cardíaca e fundamentalmente de alguns exames do tipo Holter, para ver se o doente ainda faz episódios ou não de fibrilação atrial. Vou partir para uma segunda pergunta, então, que a gente recebeu, que há limites de idade para anticoagulação? Quais os cuidados com o idoso? Então, esse também é um tópico fascinante, né? Porque a gente tende e é um paradoxo muito complicado na nossa prática clínica. Porque os pacientes idosos, todos os estudos, todos, demonstram que o benefício da anticoagulação é maior quanto mais idoso o paciente for. Ou seja, o poder de prevenir AVC acaba sendo maior quanto mais idoso o paciente é. No entanto, como um paradoxo, esses são os doentes que mais se beneficiam, mas que também onde o risco de sangramento é muito maior. Então, não há limite de idade para anticoagular um doente. A idade por si só não é um fator limitante. Nós temos recentemente estudos de fibrilação atrial onde a gente incluiu pacientes com 98 anos de idade, como pacientes mais velhos dos estudos. Então, assim, a idade per si não é um fator limitante. Um fator limitante vai ser, sim, a capacidade funcional do paciente,
o risco de sangramento, ou seja, avaliar esse paciente com scores de sangramento, ou seja, será que esse paciente tem um risco muito elevado para sangrar, onde a idade é um dos fatores para isso, mas não é suficiente para contraindicar a anticoagulação, de modo que, resumidamente, eu diria que a regra é sempre anticoagular, mesmo o idoso, a não ser que a gente tenha alguma contraindicação importante ou um risco de sangramento muito elevado. Ou seja, aquele doente que além da idade elevada, a idade avançada, tenha outros comemorativos que coloquem ele num fator de risco muito alto para sangramento. E um fator importante é que aquele negócio que é quase um dito popular, que a gente tenta deixar um paciente com 1,5 de RNI ou 1,8, não tem nada na literatura que sustente isso. Ou seja, o paciente idoso tem que ser mantido com RNI entre 2 e 3, assim como o paciente mais novo. Você tem toda a razão. O manejo, por isso que a gente sempre fala que a varfarina ela é muito boa, mas ela é muito ruim. Porque ela tem o poder de diminuir em 67% com uma redução de risco relativo de AVC. Muito poucas coisas, doenças na medicina têm o privilégio de ter uma droga que consegue abaixar 67% um desfecho grave, como é AVC. No entanto, ela é muito ruim pelas limitações que você disse. É muito difícil usar ela no dia a dia. Então, o que a gente tem que tentar fazer é, assim, realmente ter serviços multidisciplinares, clínicas de RNI, onde tem pessoas, enfermeiras treinadas, biomédicos treinados, onde tem uma equipe multidisciplinar que vai estar trabalhando junto com o médico e facilitando as informações, a instrução do doente, a importância dele não voltar para a visita, de fazer as dosagens de RNI, de alimentação. Tudo isso é algo que já tinha que ter acontecido. Hoje a gente tem uma luz no fundo do túnel, que são as drogas novas, que a gente vai comentar daqui a pouco um pouquinho. A grande vantagem das drogas novas é realmente que elas não têm essas limitações tão grandes como a da varfarina. Ou seja, elas não necessitam monitorização todo mês, elas não interferem com o alimento, elas não interferem com outros medicamentos. E uma característica dessas drogas novas tem sido, de maneira geral, todas elas, a capacidade de redução de sangramento intracraniano, que é o sangramento que a gente mais teme nos pacientes. Os sangramentos que são devastadores, os intracranianos. E todas elas têm se mostrado superiores à varfarina. Então, a luz no fundo do túnel que eu vejo são essas drogas estarem aprovadas para uso na prática médica e incorporadas pelo SUS também. Aí é que realmente acho que a vida dos pacientes e dos médicos vão ficar muito mais fáceis em termos de manejo de anticoagulação. Bom, a próxima pergunta que me fizeram aqui é a seguinte. Meu paciente tem FA e recebeu um stent coronariano recente. Como utilizar a terapia dupla, antiplaquetária e mais a anticoagulação? Então, pergunta muito interessante também e muito comum na prática clínica. A gente sabe que a interface entre doença arterial coronária e fibrilação atrial é grande, então a gente vai encontrar pacientes com FA que desenvolvem infarto e vamos encontrar pacientes com infarto que desenvolvem FA. E aí eles vão ter que usar antiagregantes plaquetários para a doença coronária e se eles forem de alto risco, eles terão que usar anticoagulantes para a fibrilação atrial. Como fazer então? É um desafio. A gente tem poucos dados na literatura sobre isso, a maior parte dos dados são estudos observacionais e análises secundárias de ensaios clínicos grandes, mas de maneira geral, como fazer? Então a maneira mais prática seria o seguinte, a gente começa avaliando o score de CHEDS do paciente. Se esse paciente tiver um CHEDS maior do que 2, então esse é um doente que se beneficia da anticoagulação. Então aí o segundo passo é avaliar o risco de sangramento. Se o risco de sangramento for baixo, a gente pode manter esse doente com a terapia tripla. Anticoagulação oral, mais aspirina e clopidogrel. Hoje é definido como essa terapia tripla. Isso está mudando muito, o ano que vem a terapia tripla vai ser provavelmente já redefinida pelas drogas novas. Se o doente tiver um CHEDS de 1 ou 0, a gente tende a colocar o doente apenas com a antiagregação plaquetária. Ou seja, o paciente teve um infarto, colocou stent, a gente mantém ele só com aspirina e clopidogrel.
e a gente não mantém ele com a varfarina, por quê? Porque ele é um paciente que tem baixo risco para AVC, ele é um paciente que tem CHEDS baixo. Agora, quais são outras dicas que a gente pode dar quando a gente decidir que a gente vai colocar o paciente na terapia tripla, ou como manejar esses doentes? Primeiro, usar sempre aspirina dose baixa. Então, nunca dose alta de aspirina nesses doentes. Segundo, se eu puder escolher por os tipos de stents, vamos tentar sempre priorizar um stent não farmacológico. Por quê? Porque o stent não farmacológico vai requerir menos tempo do clopidogrel, ou seja, menos tempo de antiagregação plaquetária com o inibidor de ADP. Então isso vai facilitar a duração reduzida da terapia tripla. Terceiro, vamos sempre usar, ou quando o paciente tiver alto risco de sangramento, inibidores de bomba de próton, porque esses medicamentos, eles interferem muito pouco com essas medicações e eles previnem o sangramento gastrointestinal, que é uma das vias onde acontece a maior parte desses sangramentos. E quarto, usar a terapia tripla pelo menor tempo possível. Esse é um outro aspecto. E na verdade um quinto elemento seria, se a gente puder escolher, e se o serviço tiver experiência, a gente usar o acesso radial para a intervenção percutânea, ao invés do acesso femoral, que geralmente sangra muito mais. Então essas são algumas das atitudes, das condutas que a gente pode ter, que facilitam a tomada de decisão, porém muito mais baseada na opinião de experts e nas publicações que nós fazemos de estudos observacionais, mas que ajudam, enquanto a gente não tem dados suficientes de ensaios clínicos randomizados, para decidir como fazer. E lembrar que sim, aumenta a terapia tripla, a hora que a gente coloca um doente com a terapia tripla, esse doente vai estar sob risco aumentado de sangrar. Temos que ter bem isso claro. E lembrar que a varfarina, se a gente tivesse que escolher uma droga, a varfarina protege a coronária mais do que a aspirina protege o AVC. Então isso é uma dica que é importante a gente ter. Os trabalhos demonstram que a varfarina protege a coronária mais do que a aspirina ao AVC. Então se a gente tivesse que, depois de um certo tempo, escolher uma, a gente geralmente mantém esse doente com a anticoagulação oral. Grande pergunta. O meu conflito de interesse em relação a essa pergunta é que eu fui, na verdade, um dos líderes do estudo. A gente conduziu esse estudo juntamente com o Chris Granger, o Lars Valentin da Uppsala e o John Alexander da Duke. A gente está trabalhando há 5 anos, na verdade 6 anos nesse estudo, entre o planejamento e a execução. Então esse apenas para deixar bem claro o meu conflito, mas na verdade eu vou dar minha opinião muito sem viés da realidade. Então o Aristóteles foi um estudo muito grande que envolveu 40 países, 1.100 centros no mundo inteiro e que envolveu 18.200 pacientes, em torno de 18.201 pacientes. É um estudo que comparou uma droga nova, que é o apixaban, um inibidor direto, oral, do fator 10A, com uma meia-vida bem mais curta que a da varfarina e com um perfil farmacocinético e dinâmico muito favorável. E foi comparado em pacientes com fibrilação atrial e um CHEDS igual a 1 ou mais, ou seja, pacientes que tinham pelo menos um fator adicional para AVC e fibrilação atrial. Esses doentes foram então randomizados para receber varfarina ou apixaban, numa maneira que foi duplo cego e duplo dummy. Ou seja, esses doentes realmente não sabiam quem estava recebendo qual droga e as dosagens de RNI foram feitas mesmo em quem estava recebendo a apixaban. Então existiram falsos RNIs para manter a qualidade ou a característica cega do estudo. Então foi um estudo bastante complexo, mas que durou 5 anos, de duração, e nós tivemos a oportunidade de apresentar recentemente no Congresso Europeu em Paris. De maneira geral, quais são os resultados do estudo? Foi uma droga que demonstrou uma redução importante de 21% na redução de risco relativo de AVC e embolia sistêmica, e a hipótese inicial era um estudo de não inferioridade. Ou seja, a gente queria mostrar não inferioridade à varfarina, porque se a gente mostra que já foi não inferior à varfarina, que é tão boa, que reduz em 67%, o perfil de segurança poderia ser uma vantagem e já estaria ótimo.
Mas na nossa hierarquia estatística, quando a gente testou, quando a gente atingiu a não inferioridade, então a gente tinha o direito de testar a superioridade. E a gente testou a superioridade e conseguimos atingir a superioridade, ou seja, o apixaban foi estatisticamente superior à varfarina na prevenção de AVC e embolia sistêmica. Em relação ao sangramento, todo mundo pensou, bom, então deve ter tido um preço a se pagar. Esses doentes devem ter sangrado mais. E o que eu considero um marcador de águas, uma quebra de paradigma, é que nós, na verdade, detectamos uma redução de 31% na taxa de sangramento maior em relação à varfarina. Ou seja, não é que o apixaban não causa sangramento, mas ele reduziu o sangramento quando comparado com a varfarina, ou seja, ele sangra menos do que a varfarina. E foi uma redução muito importante, 31%. E o mais interessante é que qualquer escala de sangramento que a gente aplicasse, TIMI, a ISTH, o GRACE, qualquer escala de sangramento, Gusto, que a gente aplique, na análise de subgrupos, os resultados foram muito consistentes, ou seja, a vantagem do sangramento se deu em todos os tipos de definição. Mais importante do que isso foi que aquele sangramento que é o mais grave, que é o intracraniano, isso também, o apixaban reduziu 50%, ou seja, 50%, em torno de 50% de redução de sangramento intracraniano com o apixaban quando comparado com a varfarina. Bom, nesse ponto nós achamos que a gente já tinha um trial, um resultado que já era vencedor, porque a gente tinha algo que atingiu a não inferioridade, depois atingiu a superioridade e com perfil de segurança que realmente muito, muito importante, sem lesão hepática e com, na verdade, uma tendência a menos infarto do miocárdio, que não atingiu diferença estatística, mas foi na direção correta, ou seja, 12, 11% de redução de infarto. E aí, para finalizar, a gente olhou em mortalidade total, que é sempre importante a gente olhar em mortalidade total, e é muito difícil uma droga para prevenir AVC mudar a mortalidade total. E a nossa surpresa foi que o apixaban conseguiu reduzir 11% a mortalidade total, e isso atingiu significância estatística. Então foi agora uma droga para fibrilação atrial que é mais segura, é mais efetiva e eficaz e diminui mortalidade. Então nós ficamos muito felizes com esses resultados, porque é uma droga em potencial que vai poder trazer uma grande contribuição para a prática clínica e ajudar milhares de pacientes com FA e um fator de risco adicional para AVC ou embolia sistêmica. E eu tenho uma última pergunta, que é se nós usamos o Pradaxa na prática clínica, qual a melhor dose, e no idoso se é seguro. Então, o dabigatran também foi comprovado o seu benefício num estudo que também foi um marcador de águas, foi o primeiro deles que conseguiu mostrar uma droga tão boa quanto a varfarina, que foi o dabigatran, e também quebrou o paradigma, porque na sua dose mais elevada, de 150 mg 2 vezes por dia, também atingiu superioridade. Então uma droga, sem dúvida, com perfil excelente, uma dose mais alta, que foi mais efetiva, que atingiu superioridade tão segura quanto, e uma dose menor que foi mais segura e tão efetiva. Então essa droga já está aprovada, na verdade, sem dúvida ela vem trazer uma grande contribuição para os pacientes, porque o manejo é muito mais fácil. Em relação à dose, é só importante a gente lembrar, recentemente teve uma publicação no Circulation do John Eichenboom, da McMaster, onde ele mostrou que existiu uma interação entre a dose do dabigatran e idade. Então, qual é o resumo desse estudo? O resumo desse estudo é o seguinte, que para pacientes com menor de 75 anos, realmente a dose alta foi mais efetiva, e a dose, para pacientes mais idosos, a dose alta ela foi mais efetiva, mas ela aumentou os sangramentos extracranianos. Intracranianos, ela também teve o poder de abaixar os sangramentos intracranianos quando comparado com varfarina, mesmo nos pacientes idosos. Porém, os sangramentos extracranianos se aumentaram, foram aumentados em relação ao dabigatran quando comparado com a varfarina. Foi uma tendência a esse aumento, porém com um teste de interação estatística significativo.
Nos pacientes mais novos, isso não foi observado, ou seja, abaixo de 75 anos, aí sim o benefício se manteve em termos da eficácia e esse aumento de sangramento não foi observado. Então, o resumo é que assim, que essa droga, sem dúvida, ela traz um benefício bastante grande, foi um estudo extremamente positivo, uma quebra de paradigma também, mais uma nova opção para nós tratarmos nossos pacientes com fibrilação atrial, porém, a dose mais elevada no paciente acima de 75 anos, se tiver alto risco de sangramento, talvez não seja a melhor dose a ser utilizada, porque o risco de sangramento vai ser aumentado. Aquilo que a gente disse, a primeira pergunta é por que o doente está recebendo aspirina, né? Se o paciente estivesse recebendo aspirina por conta da fibrilação atrial, e você decidiu que agora ele tem um score de CHEDS que é elevado, então aí é tranquilo, é só tirar a aspirina e colocar o anticoagulante oral. Agora, se o doente tiver doença arterial coronária, e você quiser manter aí você tem que ver a avaliação, por que ele foi colocado em aspirina, quanto tempo atrás, se ele teve um evento isquêmico ou não, lembrar daquilo que a gente conversou, que a varfarina tem um efeito protetor da coronária muito maior do que a aspirina tem no AVC, e lembrar que os estudos hoje, apesar das doses de aspirina estarem ainda não com uma resposta muito definitiva, mas tudo caminha, inclusive com ensaios recentes, mostrando que a gente não tem nenhum benefício em dar dose alta de aspirina. A gente só aumenta, na verdade, efeitos colaterais e o benefício é pequeno. Então, o benefício é basicamente o mesmo, mas os efeitos colaterais são muito maiores. Então, se a gente tiver que manter, se você realmente decidir que você tem que manter a aspirina, por um motivo que você acredita que o doente se beneficia de uma antiagregação plaquetária, por ser um doente, por exemplo, que teve um infarto há 1 ano atrás, você pode manter com dose baixa e começar com a varfarina na dose até você atingir um RNI entre 2 e 3. Os anticoagulantes orais... O anticoagulante oral. Os novos, você quer dizer? Isso, exatamente. Então, os novos, a gente vai ter que aguardar um pouco as análises de subgrupos, mas eu posso dizer para você o seguinte, que nesses estudos grandes, como o Aristóteles, que a gente acabou de descrever, basicamente 1/3 dos pacientes, na hora da entrada do estudo, estavam em uso de aspirina. E na análise de subgrupo, os benefícios se mantiveram da mesma maneira. Lógico que a gente vai ter que esperar a publicação específica, mas a princípio o apixaban, os efeitos positivos do apixaban se mantiveram mesmo naqueles pacientes em uso de aspirina para doença arterial coronária.